Querido Luke, nos apaixonamos tão rápido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá com a impressão que os filmes mais novos eles estão meio... com a qualidade... um pouco duvidosa? Eu não sei, mas eu tô com aquela impressão de que os filmes que eles estão fazendo hoje em dia é tudo pra encher catálogo de streaming, né? Porque tem que compor o elenco ali e parece que eles estão aprovando qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de projeto. Qualquer um hoje pode fazer um filme. Só que eu acho que a coisa mais valiosa que a gente tem é o nosso precioso tempo. E eu já decidi, agora, quando o filme começa a ficar ruim, eu saio dele. Pode estar no meio, no início, no final. Eu não vejo um negócio que eu não tô gostando pra falar que eu tenho que terminar aquele filme. Porque eu podia estar fazendo outras coisas com esse tempo perdido. O meu sonho é ter um tiozão de locadora que mora dentro da minha casa. Aquele que ficava indicando os filmes pra gente. Ó, vê esse aqui que é bom. Esse aqui você vai gostar, mas o final ele é meio estranho. Porque a gente não perdia muito tempo, a gente ia acertando sempre. Hoje em dia tem vários canais mesmo aqui no YouTube que você pode ver algumas críticas sobre os filmes. E inclusive eles dão notas. Mas você sabe como funciona de verdade uma nota para um filme? Você sabe o que isso quer dizer? Você sabe como que isso começou? E o mais importante, você sabe se serve mesmo? Hoje nós vamos aprender bastante com a história do IMDb, que é um site que coloca notas nos filmes, e vamos descobrir que tem muita coisa por trás desse mundo das notas de filme. Você nunca vai ver outro filme sem antes assistir esse episódio do Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pra gente entender um pouco sobre as notas que os filmes recebem, como isso tudo funciona, a gente tem que entender que quase tudo isso é uma crítica, sabe? Crítico, aquela palavra que a gente... o crítico, aquele cara chato. Mas isso não é de hoje, não. A profissão de crítico de cinema é tão antiga quanto a própria produção de filmes. Como a gente até falou num vídeo de por que os filmes demoram tanto pra chegar na televisão, inclusive eu recomendo demais você assistir esse vídeo depois, os irmãos Lumière, lá em 1895, começaram as produções dos que a gente ia chamar que foram os filmes, né? Mas de um jeito bem básico como eles começaram. Eles tiveram vários sucessos como Um Trem Chegando na Estação, O Jardineiro, e Trabalhadores Saindo da Fábrica. Mas mesmo nessa época, o New York Times, que é um jornal super famoso, fez a primeira resenha desses filmes. E a partir daí, todo filme novo que saía, toda produção cinematográfica, tinha uma resenha no jornal. Só que o foco não era tipo, esse ator está muito bom, olha só essa montagem de cena. Não, nada disso. Era uma coisa tão inicial que o foco de crítica deles era mostrar como que a tecnologia de fazer os filmes funcionava. Era uma super novidade. Mas o primeiro crítico de cinema, do jeito que a gente conhece mesmo, era o Frank E. Wood, que começou isso em 1908. Ele fazia suas publicações no New York Dramatic Mirror. Mas a gente sempre fica falando que crítico de arte é uma pessoa frustrada, que não sabe não sei o que, e vai virar crítico, que nem comentarista de futebol. Mas ele foi o primeiro crítico da história a participar da produção de um filme. Ele ajudou a criar o roteiro desse filme, que era O Nascimento de uma Nação, de 1915. O filme tinha 3 horas e 13 minutos de duração. Já era praticamente um Senhor dos Anéis da época. Só que, vamos dizer que esse filme era um pouco controverso, porque os tempos eram outros. E nesse filme, a Ku Klux Klan era tratada como heróica. Era um negócio assim, é tratado como um dos filmes mais racistas de todos os tempos. Mas essa birra que a gente tem com crítico, eu não sei se você tem, mas eu tenho bastante. Não é de hoje. Vem lá de tempos imemoráveis e até o próprio Alfred Hitchcock sofreu
sofreu com isso. Porque o Hitchcock tava fazendo os filmes dele de terror e a crítica sempre metendo o pau nele, falando que, os seus filmes só fazem sucesso porque, na verdade, você tem um assassino no final desse filme que é sempre revelado. As pessoas só assistem pra esperar aquele assassino ser revelado e aí sim eles falam que adoram seus filmes. Ele quis provar o contrário. Em um filme que se chama O Festim Diabólico, ele fez uma coisa totalmente diabólica. No início do filme, ele mostra quem é o assassino e mostra, na verdade, a relação dos personagens com esse assassino pra gente ficar pensando em que momento eles vão perceber que aquele cara era o assassino. Deu certo do mesmo jeito, ele deu um cala-boca geral. O trabalho de crítico não precisa de diploma atualmente, né? Antigamente precisava de um diploma de jornalista e tal, mas, na verdade, cada um pode ser crítico. O problema pra mim é a palavra crítico, porque em vez de crítica, e crítica a gente entende só como uma coisa errada. Mas a gente tem que entender que o trabalho do crítico de cinema, por exemplo, é tirar um pouco a emoção e o coração de lado e focar um pouco mais em narrativa, furos de roteiro, um negocinho ali, uma cena que deixou sem explicação. E a gente pode tomar um exemplo bom de um crítico, que era o Roger Ebert, que realmente falava que qualquer pessoa pode ser um crítico. Ele foi o crítico mais famoso da história. Foi ele, inclusive, que popularizou um tipo de crítica que era a crítica com joinha, porque ele era uma pessoa que conseguia se comunicar muito bem com as pessoas e o que ele falava era de fácil compreensão, não é aqueles críticos, porque isso, aquilo e tal, e assim, o trem é ruim por causa disso, esse negócio aqui, ele usava a palavra negócio, por exemplo, esse negócio aqui tá coisado, aí o pessoal, entendi, agora sim. Era simples com ele, joinha pra cima, filme bom, joinha pra baixo, filme ruim, não tem erro. Agora, não sei se vocês acreditam nisso, mas ele era odiado por simplificar demais as coisas. O povo é bobo demais, né? Gente do céu, por que não mastigar pra todo mundo entender? Ele faleceu em 2013 e até hoje é homenageado em vários festivais, vários sites, inclusive de crítica de cinema, tem o nome dele. É aí que nós chegamos nesse danado desse site que muitas das vezes a gente ouve falar, mas não sabe muito bem o que é, pra que serve, onde vive, como se alimenta e, mais importante, quem foi o criador disso. IMDb significa Internet Movie Database e foi criado por um carinha que se chama Cole Needham. I'm Cole Needham and I'm the founder and CEO of IMDb.com. I have seen over 8,600 different movies, and I know that from my IMDb vote history. Esse era o tiozão da locadora. Essa entrevista foi em 2015, mas o objetivo dele até 2023 era assistir 15 mil filmes até o verão. Sendo que ele fala que começou isso em janeiro de 1980, são só 43 anos vendo filmes. Ou seja, pelas contas básicas, um filme por dia. Esse cara adora cinema. E ele conta que o primeiro filme que ele foi ver foi Branca de Neve, quando ele tinha 4 anos de idade, porque ele tinha ganhado os ingressos num tipo de concurso. Mas quando ele tinha 14 anos, ele viu 14 vezes o Alien, o Oitavo Passageiro, em 14 dias diferentes. Ele é um pouco obsessivo com esse trem de filme e de cinema, né? Mas olha só o que esse cara fazia. Ele alugava os VHS, trazia pra casa, assistia o filme, ficava esperando passar todos os créditos e num caderninho que ele tinha, ele anotava todas as pessoas que apareciam nos créditos. Todas! E lá em 1985, ele tava batendo papo naqueles chat de internet, vamos supor que é um bate-papo do UOL, né? Tá lá conversando num bate-papo, que nessa época não tinha UOL, mas tudo bem. E ele contou que ele tinha esse caderno, que ele anotava quem fez tal coisa, quem fez o roteiro, a animação e tal. E o pessoal começou a gostar dessas ideias dele e deu a ideia dele montar um site para disponibilizar todos esses dados que ele tinha no pessoal na internet, quem quisesse acessar. And on the 17th of October 1990, the first version of IMDb was published on the internet. Em que nesse site você pode achar todas as informações sobre um determinado título. Quem que foi o ator que participou daquele filme, tem até trivia, né, que é como se fosse um joguinho lá sobre perguntas e respostas sobre aquele filme. As informações mais completas sobre a produção você acha lá. Inclusive, até hoje é o site mais completo sobre dados cinematográficos. E olha só, no início, esse cara não recebia um tostão furado por causa desse site. Até porque a ideia dele nem foi isso, né? Ele anotava pra ele mesmo, num caderninho, esses dados. Mas ele começou a fazer uma graninha, dar uma monetizada, quando ele começou a fazer parceria com estúdios. E a primeira parceria que ele fez foi com o 20th Century Fox, que a hora que toca a musiquinha, parece que vai começar Star Wars.
Mas qual que era o briefing? Qual que era o job que ele estava fazendo? Ele tinha que divulgar o primeiro filme Independence Day, de 1996. Eu me enrolei lá atrás. Piloto, tem munição? Armado e pronto, senhor! Mas aí que acontece um negócio que eu não sei se todo mundo tá ligado, assim. Porque olha só, a gente pode falar tudo que for sobre bilionários, né? Que eles são chatos, que eles são enjoados, que eu não conheço nenhum bilionário pra falar sobre a índole dele. Mas que os caras são visionários, eles são. Em 1998, o Jeff Bezos, dono da Amazon, foi lá e comprou o site do IMDb por 55 milhões de dólares em 1998. Tanto é que eu não sei se você parou pra perceber, mas todo filme que tá lá no catálogo do Prime Video já tem a nota dele do IMDb integrado. Por quê? Porque esse é um serviço da Amazon. Ah, mas foi bom eu ter chegado nesse assunto aqui, porque a gente está começando a falar sobre as notas. Será que ficar olhando as notas, principalmente do IMDb, realmente ajuda em alguma coisa da gente ver um filme bom? Como que essas notas são computadas? Quem que vota nisso? É hora da gente abrir essa caixa de Pandora. Conta, o que fala? A primeira coisa que você tem que saber é que qualquer pessoa pode abrir uma conta no IMDb de graça, para você poder votar, acessar as coisas lá, qualquer coisa. Só que, e esse vídeo não é patrocinado antes que vocês achem isso, é porque eu vou falar que tem uma conta Pro, um IMDb Pro, que foi lançado em 2002, mas isso serve para os profissionais da sétima arte. Então vamos supor, é como se fosse um LinkedIn, só que do mundo do cinema. Vamos falar que você é um ator, que está precisando lá de emprego e tal, você pode colocar lá, falar o que você faz e tal, e lá essas pessoas se conectam para as produções. Mas acho que não é o nosso caso aqui, né? Vamos só votar mesmo. Mas eles levam essa nota tão a sério que eles não fazem isso de qualquer forma, porque, por exemplo, normalmente num processo de votação simples, a gente faz uma média aritmética. Vamos supor que 10 pessoas votaram, a gente pega as notas disso, divide por 10 e a gente tem uma média normal. Mas eles fazem por média ponderada. O que isso significa? Significa que algumas pessoas votarem vale mais do que o voto de outras pessoas. Eles fazem isso para evitar que as pessoas criem contas falsas para poder votar em um determinado filme. Fala assim, ah, esse filme é bom, aconteceu muita coisa boa, olha só. Que nem fazem votação que não pede CPF ou nada do tipo, que na verdade não reflete muita realidade, é só quem fez mais barulho ganha. É para evitar isso. E claro que eles têm outros critérios secretos para montar esse peso do voto. Eles não revelam de jeito nenhum, que é o segredo do site. Parece exagero, mas em 2018 aconteceu uma coisa que dá até motivo para isso. E o pior de tudo é que o motivo é brasileiro, você acredita? O filme se chamava Nada a Perder, em que um grupo começou a fazer contas fakes lá no IMDb para falar que o filme era bom, que isso, que aquilo, só que o IMDb conseguiu ver que aquilo era fake, apagou todos esses comentários e também tirou todos esses votos dessas contas que não eram de verdade, deixando o filme com a nota real, que a nota acabou sendo a real 2.4, né? Uma nota boa no IMDb, eu não vou te falar que, pra mim, nota boa, eu acho que de 6,5 pra cima você pode ver. 7 vai ser um filme bom, 6,5 é uma chance. Isso é o que eu gosto de notas. Abaixo disso, eu nem clico pra ver. E tem uma coisa importante também, ó, que é o seguinte, nada no IMDb é baseado em críticos de cinema. E lá no site tá bem especificado que os votos dos críticos não valem. Diferente de um outro site que se chama Metacritic, que lá só os votos dos críticos valem. Aí eu achei legal a gente fazer o seguinte, vamos fazer uma comparação dos mesmos filmes votando no IMDb e a nota dos críticos, ou seja, do público e dos críticos? Indiana Jones 5, os fãs no IMDb deram 6.7, os críticos deram 5.8 no Metacritic. Titanic. Qual que você acha que é a nota do Titanic, Barbarelando? Você que gosta tanto, pelos fãs? 7.3. 7.9. E os críticos meteram um 7.5. Tá vendo que eu falei que 6 pra cima você já pode ver? Porque o Titanic 7.9, os caras são chatos, viu? Eu sou o rei do mundo! Matrix 4. O público deu 5.7 e os críticos deram 6.3. Donnie Darko. Qual que você acha que é a nota, Barbarelando? 8.3. Nota do público, 8. 8, você vê que é um filmaço. Nota da crítica, 7.1.
E o IMDb também tem uma página que é muito legal, que são os 250 melhores filmes de todos os tempos. E essa página, esse ranking, é sempre atualizado com filmes novos também, seguindo algumas regras bem rigorosas. Mas vamos falar aqui qual que é o top 5 filmes de todos os tempos, segundo o IMDb. 12 Homens e uma Sentença com nota 9. Em quarto lugar, O Poderoso Chefão 2, também com nota 9. Batman Cavaleiros das Trevas em terceiro, também com nota 9. O Poderoso Chefão, o primeiro filme, com 9.2, está em segundo lugar. E o melhor filme de todos os tempos, segundo o IMDb, segundo os usuários, é Um Sonho de Liberdade, com 9.3. E só como uma curiosidade aqui, o filme brasileiro mais bem posicionado está em 26º lugar, que é Cidade de Deus, com 8.6. Mas esse é um filmaço, né? E as regras que eu falei para isso ficar mais justo é que, na verdade, não é todo filme novo que pode entrar nessa tabela aí dos 250 filmes, mesmo que ele tenha uma nota muito grande. Eles esperam um pouco o hype baixar, o pessoal desempolgar um pouco, né? Então, depois de um tempo que as notas dele começam a valer, eles esperam ele assentar para assim considerar que talvez depois de um tempo ele entre nessa página de 250 mais. Bom, então eu acho que depois de assistir esse vídeo aqui e ver que tinha lá joinha pra cá, joinha pra lá, pra crítica, dá um joinha aqui também no vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito daqui pra frente pra você escolher só filme bom pra você assistir. Porque abaixo o filme ruim, ninguém aguenta mais. Dá um joinha aí, ajuda nós. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, ó, tem outros vídeos pra você assistir aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!